Para as plantas crescerem, elas precisam absorver dióxido de carbono, água e energia. O processo químico pelo qual as plantas utilizam essas fontes para sintetizar glicose, que são os blocos químicos construtivos das plantas, é chamado fotossíntese. Nesse processo, o oxigênio é produzido como coproduto. A energia para a fotossíntese vem da luz solar. Essa luz apresenta uma dualidade física, podendo estar na forma de radiação ou fóton. Os fótons são as menores unidades de luz. Eles oscilam ao longo de um caminho, o qual é medido pelo comprimento de onda. A luz solar contém fótons com uma variedade de comprimentos de onda, chamados de espectro eletromagnético. Organismos fotossintéticos usam apenas uma pequena porção do espectro eletromagnético, chamado de luz visível. Os organismos fotossintéticos contêm pigmentos que facilitam a captura da luz solar em uma faixa de comprimento de onda da luz visível. A cor dos pigmentos é devida à luz refletida. As plantas são verdes porque refletem os comprimentos de onda amarelo e verde, enquanto absorvem o vermelho e o azul. Nos organismos eucarióticos autotróficos, a reação química da fotossíntese ocorre em estruturas especializadas das células, conhecidas como cloroplastos. O processo de fotossíntese ocorre em dois grupos de reações: reações dependentes de luz e o ciclo de Calvin. Os cloroplastos possuem estruturas chamadas de tilacoides, que são pequenos discos cercados por uma porção fluida denominada estroma. A reação de síntese de glicose se dá durante o ciclo de Calvin, que ocorre no estroma. As reações dependentes de luz ocorrem nas membranas do tilacoide. É nas membranas dos tilacoides que se inicia a conversão de energia luminosa em energia química para formar ATP. Na maioria dos organismos fotossintéticos, os tilacoides possuem pares de fotossistemas, denominados fotossistema 1 e fotossistema 2, que trabalham em cooperação para produzir energia que será utilizada no estroma para a síntese de açúcares. Os fotossistemas das membranas dos tilacoides consistem em uma rede de pigmentos acessórios e clorofila, que são as moléculas responsáveis pela absorção de luz solar. Como os pigmentos moleculares, a absorção de luz excita os elétrons para um estado mais excitado. Os fotossistemas irão transportar os elétrons, a energia de excitação através dos pigmentos até os centros de reação, onde estão as clorofilas, os quais irão transportar os elétrons para uma série de proteínas localizadas nas membranas dos tilacoides. Os fótons de luz irão atingir os fotossistemas 1 e 2 simultaneamente. Os elétrons de alta energia são transferidos para os centros de reação do fotossistema 2 para a cadeia transportadora de elétrons. Os elétrons doados pelo fotossistema 2 são repostos por um processo chamado de fotólise, a qual envolve a oxidação de uma molécula de água, produzindo elétrons e oxigênio. Enquanto o oxigênio é um subproduto da fotossíntese, por outro lado, ele é usado na respiração celular, ou seja, na fosforilação oxidativa. Enquanto os elétrons são transportados na cadeia transportadora de elétrons, a energia dos elétrons é utilizada para bombear prótons do estroma para o lúmen do tilacoide, criando um gradiente de concentração. Esse gradiente de concentração promove a enzima ATPase, a qual fosforila ADP para formar ATP. Os elétrons de baixa energia que abandonam o fotossistema 2 vão para o fotossistema 1. No fotossistema 1, os elétrons de baixa energia são regenerados e transportados através da cadeia transportadora de elétrons, onde são usados para reduzir carreador NADP para NADPH. Quando os cloroplastos estão recebendo fótons, NADPH e ATP são rapidamente fornecidos para as vias metabólicas no estroma. No entanto,
ATP e NADPH formados durante as reações dependentes de luz, eles são utilizados no estroma para reações do ciclo de Calvin. O ciclo de Calvin consiste numa série de reações que reduz o dióxido de carbono para produzir gliceraldeído 3-fosfato. O ciclo consiste em 3 passos. O primeiro é a fixação do carbono. Nesse passo, o CO2 é anexado à ribulose 1,5-bifosfato, resultando numa molécula com 6 átomos de carbono, a qual se divide em 2 moléculas com 3 átomos de carbono. O segundo passo é uma sequência de reações que utiliza elétrons da NADPH e alguns do ATP para reduzir o CO2. No passo final, a ribulose 1,5-bifosfato é regenerada. A cada 3 ciclos, 5 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato são consumidas para produzir 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato. O gliceraldeído 3-fosfato remanescente é então utilizado para a síntese de glicose ou glicerol. É necessário 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato para produzir uma molécula de glicose-fosfato. Então, no ciclo de Calvin, são necessários 6 voltas completas para produzir uma molécula de glicose. Essas moléculas podem remover os fosfatos e adicionar frutose para formar moléculas de sacarose. A sacarose é a molécula utilizada em plantas no transporte de carboidratos. A glicose-fosfato é também utilizada como molécula iniciadora para a síntese de amido e celulose. As plantas produzem carboidratos como forma de energia de armazenamento e componentes estruturais para benefício próprio. Utilizando a energia solar, CO2 e água, as plantas agem como fábricas de glicose. Os organismos fotossintéticos são os principais produtores de glicose no planeta. Eles ainda produzem oxigênio como produto fundamental para a vida, fornecendo alimento e oxigênio para a vida de organismos terrestres e aquáticos.